Todos os anos, milhões de crianças americanas fazem fila em ginásios e refeitórios por todo o país. Elas penteiam o cabelo, ajeitam as golas e sorriem sob comando. Enquanto um estranho com uma câmera captura sua imagem e o nome delas, a escola, a série e o rosto, tudo documentado e armazenado por uma empresa sobre a qual a maioria dos pais nunca pensou duas vezes, e essa empresa é a Lifetouch. Eles fotografam mais crianças nos Estados Unidos do que qualquer outra organização, incluindo Disney, sistema escolar, departamento de educação e governo. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Quem são essas pessoas por trás da câmera? E mais importante ainda, o que acontece com todas essas fotografias depois que o dia da foto acaba? Agora, isso não é uma crítica à fotografia escolar. Não é isso que fazemos aqui, mas realmente estamos fazendo uma pergunta sobre privacidade e dados. E no final das contas, quem tem o direito à sua informação e ao seu rosto? E outra empresa deveria poder armazenar isso, acessar e fazer backup por anos. O que eles fariam com isso se quisessem? Vamos responder a essas e outras perguntas. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. E aí, pessoal? Bem-vindos ao acampamento. Sou Camp Gagnon e agradeço por estarem aqui na minha barraca. Toda semana exploramos histórias fascinantes e polêmicas do mundo e de todas as épocas. Sim, é isso que fazemos no acampamento. Essa é minha tentativa de entender e descobrir tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. E realmente só tentar entender esse mundo ao meu redor. Certo, e é isso, quero só agradecer muito a cada pessoa que clicou nesse vídeo. Isso realmente torna esse canal possível. Quero dizer, toda vez que vocês interagem com o conteúdo, vocês não só realizam meus sonhos, mas também mantêm as luzes acesas aqui no acampamento e mantêm a fogueira acesa. E na verdade nós realmente mudamos o sistema de iluminação. Foi ajustado porque recebemos um comentário de um Gmolo 1111 que disse: "Ei Mark, você e a barraca são incríveis. O que eu agradeço, tudo bem." Ele sugeriu diminuir as luzes e criar clima na barraca, pois isso ajuda quando o vídeo passa à noite. Bem, você pediu, e aqui está. Agora tenho certeza de que você está se perguntando: Mark, quem controlou as luzes? Quem foi realmente a pessoa que as diminuiu? Bem, meu grande amigo Christos Papadapados está sempre comigo na tenda, tentando entender tudo. Christos, como você está? Estou ótimo, Mark. Fico feliz em ouvir isso, Christos, mas estamos sem tempo porque falamos sobre o toque da vida. Tudo bem. Tudo bem. Você disse que faria, que tinha um plano. Bem, isso só me assusta. Tudo bem, tudo certo, sabe de uma coisa? É por isso que a gente nem consegue entrar nesse assunto, tá? Mas olha, eu também quero agradecer a todo mundo que comentou no último episódio. Recebemos alguns comentários engraçados. Teve um cara, Ulisses, 3998, que disse... Ele disse: "Vocês deixaram o Obama parecendo um bombom Hershey na miniatura. Isso é racista e muito engraçado." Infelizmente, essa foi boa. Então foi mal, Obama. E também diz: "Beleza, vamos lá. Confirmaram alienígenas antes do GTA 6. Esse é um bom ponto." Jay Bader. E quero dizer, vamos ver o que mais. Ah, seu produtor parece um Riley mal falante. Um salve para o produtor do Obama. Isso é muito engraçado, cara. Miles realmente parece um Riley mal falante e imbatível. Eu adoro o imbatível Riley Mal. Você já viu isso? Ele é ótimo. É tão engraçado o imbatível Riley Mal, mas aparentemente... Ele já foi pego algumas vezes agora. Bem, vamos lá, Riley Mal. Aí vamos nós, isso é demais. Eu adoro isso agora. Mark, quero criar o clima para nossa conversa de hoje. Aqui está um exemplo de foto escolar enviada para a Lifetouch. Beleza. Cara, não acredito que esse é você. Esse era eu. Não, esse ainda é você. Esse é o cara que eu costumava ser. Você está exatamente assim agora. É basicamente você, exatamente. Não acredito que você vai mostrar o rosto. Cara... Esse não sou mais eu. Então, esse é você criança, cara, que doideira. E é mesmo da Lifetouch. Acho que sim, é. Isso é muito engraçado. A Lifetouch veio à minha escola, que é um nome complicado para uma empresa que esteve envolvida em muita polêmica. Lifetouch não é o ideal. Se você não sabe do que falamos, não se preocupe, vou explicar. Entenda por que a Lifetouch está sendo comentada e por que essa teoria da conspiração e o escândalo existem. Vou te dar um contexto. Distritos escolares estão cancelando contratos com a Lifetouch, enquanto pais mantêm filhos em casa e a empresa segue tirando fotos escolares pelo país. É algo enorme e todos olham ao redor perguntando o que está acontecendo. Por que está havendo essa reação tão grande contra as pessoas que montam cortinas e tiram fotos das crianças no ginásio? Tipo, isso é para o anuário.
Tipo, o que poderia estar acontecendo aqui? A resposta é multifacetada e vamos analisar todos os ângulos. Mas primeiro, um contexto sobre a LifeTouch. Empresa fundada em 1936 em Minnesota, durante a Grande Depressão, que hoje é enorme. Um fotógrafo chamado Eldon Rothkeb percebeu que escolas eram um mercado pouco explorado. Pais queriam fotos dos filhos e escolas precisavam dessa renda. E você sabe, essa foi uma parceria que nasceu e basicamente cresceu e se tornou algo muito, muito maior. E por décadas, a LifeTouch dominou a indústria de fotografia escolar, eventualmente fotografando algo em torno de 50 mil escolas em todo o país, tipo 50 mil. E então a Shutterfly adquiriu a empresa em 2018 por 825 milhões de dólares, quase um B maiúsculo, bilhão de dólares. A LifeTouch ficou tão presente nas escolas que muitos americanos nem imaginavam o dia da foto sem eles. Eles basicamente monopolizaram todo o ambiente. Eles diziam, só vamos, tiramos as fotos, vocês recebem, é fácil. Vamos explicar como o negócio funciona, beleza? A LifeTouch faz contratos com distritos escolares para ter esse acesso exclusivo para tirar as fotos e não são licitações competitivas onde os pais basicamente escolhem o fotógrafo ou algo assim. São apenas acordos institucionais que permitem a uma empresa fotografar todas as crianças das escolas durante o dia. O que soa meio estranho, certo? E, de novo, não quero acusar essa empresa diretamente de algum tipo de má conduta. Ok, eles não foram acusados de nenhum crime, mas quero explicar o motivo. É meio estranho, né? Basicamente, esses fotógrafos aparecem de forma sazonal, sendo contratados geralmente no outono e na primavera. Eles vão, os pais recebem as fotos pelo correio e escolhem se querem comprar as impressões. E sabe, essa é a parte que as pessoas realmente não pensam, que a fotografia acontece independentemente de os pais comprarem alguma coisa ou não, certo? Tipo, tudo isso fica armazenado e os dados associados a isso são colocados em servidores que pertencem à LifeTouch. E por si só, isso parece bem inocente, né? Fotos escolares são uma tradição, existem há gerações. É algo que faz parte da cultura, sabe? Os pais querem fotos dos filhos em todas as idades. E eu já vi mães colocando essas fotos em álbuns, tipo, de cada ano. E você vê seu filho crescendo. É fofo, né? Todo mundo acha fofo. O problema são o acesso e os dados que acho que poucos realmente consideram. E eu acho que toda essa coisa da LifeTouch meio que trouxe pra internet o que as pessoas já sentiam sobre redes sociais há muito tempo. Tipo, sim, você só compartilha algumas fotos da sua família, né? É fofo. E de repente você fica tipo, peraí. O que eles fazem com essas informações e para quem entregam? Estão vendendo? Acho que muitos só notaram isso há alguns anos. A LifeTouch é basicamente a versão mais recente disso. Então, primeiro tem o problema de acesso, ok, que é lamentável, mas é algo que precisa ser resolvido. Todos nós já passamos por essa situação da LifeTouch, certo? Vem um cara, ele chega e te diz como tirar fotos. E te senta na frente de uma cortina, levanta seu queixo e arruma sua camisa. E essa pessoa é um estranho, certo? Eles não são professores nem funcionários da escola, mas contratados por uma empresa externa só para essa tarefa. O fotógrafo orienta seu filho onde ficar e olhar. E é isso. Isso começa com esse estranho, normalizado pelo ambiente institucional, a ponto de ninguém questionar que isso pode ser problemático, e o fotógrafo recebe confiança automaticamente. Eles chegaram com câmera e crachá, dizendo ser da empresa patrocinada pelo distrito escolar. Mas é preciso perguntar, não deveria haver exigência de verificação de antecedentes? A resposta depende da sua região. Alguns estados exigem rigorosas verificações de antecedentes para todos que atuam em escolas, inclusive fornecedores, contratados e terceiros. Outros estados têm regras mais flexíveis, principalmente para quem não é funcionário escolar. É o caso dos fotógrafos da LifeTouch. Eles são contratados independentes e a empresa já enfrentou vários processos judiciais por suas práticas de classificação. Os processos afirmam que a LifeTouch classifica errado os trabalhadores para evitar responsabilidades e custos de empregar em tempo integral. Isso vale para funcionários em tempo integral, meio período ou contratados. A verificação de antecedentes muda conforme o tipo de contratação. A verdade é que não sabemos, pois os requisitos mudam conforme a jurisdição. Sabemos que já houve casos documentados, não são apenas rumores, mas prisões e processos reais de fotógrafos escolares sendo pegos cometendo esses crimes contra crianças. Então, em 2017, um fotógrafo da LifeTouch no Texas foi preso por posse de material. Esse mesmo indivíduo que possuía esse material repugnante foi contratado para fotografar crianças em uma escola. O que está acontecendo?
Isso é insano. E então, em 2019, um fotógrafo escolar que trabalhava para outra empresa na Flórida foi preso após alegações de comportamento inapropriado durante as sessões de fotos. Esses casos são repugnantes. Eles saíram nas notícias locais e depois sumiram. Porque esses incidentes isolados não viram notícias nacionais e porque fomos treinados a meio que vê-los como, sabe, coisas malucas que acontecem uma vez só, sabe? É tipo, é uma maçã podre, né? Quantos incidentes não viram prisão ou sequer são denunciados porque a criança não sabia o que ocorria ou que o comportamento era errado? E aí, pessoal? Agora, tem outra questão que eu acho que é ainda mais urgente e potencialmente ainda mais problemática, se você pode acreditar nisso, que é a questão dos dados. Quando a LifeTouch fotografa seu filho, eles não estão apenas capturando uma imagem, eles estão criando um perfil de dados que inclui o nome do seu filho, a escola, o nível de série e o nome do professor. E uma foto em alta resolução do rosto deles, muitas vezes com várias fotos diferentes, e o endereço residencial para fins de envio. Algumas escolas também compartilham datas de nascimento e informações de identificação no processo administrativo, e todos esses dados ficam armazenados pela LifeTouch, são guardados nos servidores deles, e por quanto tempo, sob que tipo de segurança e com quais restrições. O que pode ser compartilhado, quando, como e o que pode ser vendido? A maioria dos pais nem pensa nisso, pois a fotografia escolar sempre existiu, e tudo parece normal, certo? Tipo, eles te mandam algo pelo correio, tipo, tanto faz, mas vivemos em um mundo diferente. Este é um mundo de dados e coleta de dados, e na era da tecnologia de reconhecimento facial. Um banco de dados com fotos de alta qualidade de milhões de crianças ao longo dos anos, identificadas por nome, localização e informações pessoais. Isso representa algo sem precedentes e, claro, talvez isso seja paranoia ou algo assim, mas também existe uma questão real aqui. E essa é a realidade de como os sistemas modernos de dados funcionam e como eles estão se tornando cada vez mais integrados com inteligência artificial e ferramentas de identificação biométrica. A Shutterfly, dona da LifeTouch, já se envolveu em polêmicas sobre reconhecimento facial. Em 2021, a empresa enfrentou uma ação coletiva em Illinois por supostamente escanear e armazenar a geometria facial dos usuários em seus aplicativos de fotos sem consentimento, violando a Lei de Privacidade de Informações Biométricas do Estado. Agora, o caso acabou sendo resolvido e pode-se dizer foi cuidado. Mas isso levantou questões sérias sobre como a empresa trata os dados biométricos e se os rostos de milhões de crianças em seu banco de dados estão sujeitos às mesmas práticas. Agora, para esclarecer, o processo que citei foi contra a Shutterfly, não contra a LifeTouch. A Shutterfly é a empresa mãe da LifeTouch, que nunca enfrentou esse processo sobre dados biométricos. Além disso, não há evidências de que a LifeTouch venda esses dados para terceiros. E, na verdade, eles divulgaram um comunicado em relação a esse grande escândalo, dizendo que quando os fotógrafos da LifeTouch tiram fotos dos seus alunos, essa imagem é protegida e destinada apenas para as famílias e escolas. A LifeTouch não fornece e nunca forneceu imagens para terceiros. As imagens da LifeTouch são compartilhadas apenas para fins de registros escolares e para permitir que os pais as comprem. Como parte de nossa parceria de mais de 10 anos com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, a LifeTouch fornece gratuitamente cartões Smile Safe para cada aluno fotografado. Esses cartões auxiliam famílias e autoridades em casos de desaparecimento de crianças. A LifeTouch cumpre todas as leis de privacidade, incluindo a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família. A LifeTouch foi a primeira empresa de fotografia escolar a firmar um compromisso voluntário de privacidade, reforçando nosso compromisso em proteger as comunidades escolares. Isso vem do setor de relações públicas deles, que afirma nunca ter vendido ou repassado esses dados a terceiros. Agora, esperamos que isso seja verdade. Porém, ao assinar documentos com letras miúdas e termos de serviço sem ler tudo, talvez não com a LifeTouch, mas com outras empresas, você costuma consentir com algum tipo de fotografia ou serviço, sem compreender totalmente o que está sendo aceito. Políticas de retenção, acordos de compartilhamento e protocolos de segurança costumam ficar ocultos nos termos de serviço que muitos pais não leem. E em uma era em que vazamentos de dados acontecem o tempo todo, certo? Quero dizer, mesmo que eles não vendam, é possível que essas coisas sejam hackeadas. Informações pessoais de crianças são valiosas para pessoas mal intencionadas e empresas frequentemente descobrem que não seguem suas próprias políticas de privacidade. Essas não são preocupações hipotéticas, mas a realidade do nosso ecossistema de informações moderno, no qual os dados das crianças também estão incluídos. Mesmo sem termos pensado nisso antes, talvez realmente não haja nada aqui. Que a LifeTouch é só uma empresa comum que mantém os dados seguros e garante proteção, mas isso deve ser questionado e acho que essa dúvida precisa ser levantada, certo?
Acho importante destacar esse tipo de instituição, pois é onde pode ocorrer corrupção. Quero dizer de novo, Jeffrey Epstein conseguiu passar despercebido por tanto tempo porque ele basicamente se tornou uma espécie de figura institucional. E esse tipo de coisa normalmente segue esse padrão, certo? E só para citar o caso do Epstein, devemos analisar todas as instituições com possível acesso aos nossos filhos e seus dados. Então, normalmente, esses casos de abuso institucional têm uma estrutura bem clara. Primeiro, há uma apresentação como sendo confiável, certo? Frequentemente, abusadores institucionais agem assim. E então, em segundo lugar, você se alinha com outras instituições respeitadas, consegue ser contratado, recebe nomeações, fecha contratos e, em terceiro lugar, usa essa legitimidade institucional para ganhar confiança. Então, uma vez que você está dentro do sistema, você herda a confiança das pessoas. Basicamente, essas pessoas sustentam o próprio sistema e colocam você nessa posição. E, em quarto lugar, você explora esse acesso. A estrutura institucional que te dá legitimidade também te protege. Foi o que ocorreu no escândalo da Igreja Católica, onde padres receberam essa legitimidade, que agora tem esse acesso irrestrito a tantas crianças que depois foram abusadas, e os escoteiros dos Estados Unidos e professores em todo o país. E, você sabe, diferentes organizações serão exploradas por pessoas más para realizar isso, e a LifeTouch é mais uma dessas. Por isso acredito que muitos citaram essa empresa em relação aos arquivos de Epstein. Agora, o outro motivo pelo qual toda essa história da LifeTouch se tornou tão grande é por causa das pessoas que estão casualmente envolvidas. Então, essa empresa, LifeTouch, que fotografa milhões de crianças em todo o país e faz isso há décadas, é de propriedade de uma empresa chamada Apollo Global Management. É uma das maiores empresas de private equity do mundo. E a Apollo adquiriu a Shutterfly, empresa mãe da LifeTouch, em setembro de 2019 por 2,7 bilhões. Então você tem a LifeTouch aqui. A Shutterfly é dona dela e agora a Apollo Global Management é dona da Shutterfly. Quem cofundou a Apollo Global Management foi um homem chamado Leon Black. Vou ser cuidadoso. Isso é o que está documentado e o que é alegado, deixando claro ambos. O que está confirmado e documentado é que Leon Black cofundou a Apollo Management em 1990 e ele foi CEO da empresa por décadas. Em 2019, com Leon Black como CEO, a Apollo comprou a Shutterfly, dona da LifeTouch. Essa cadeia de propriedade é totalmente indiscutível. Está confirmado que Leon Black tinha um relacionamento antigo com Jeffrey Epstein. Por quanto tempo? De acordo com uma revisão independente, encomendada pela própria Apollo, não por promotores ou jornalistas, mas pelo próprio conselho da Apollo, Leon Black pagou aproximadamente 158 milhões de dólares para Jeffrey Epstein entre 2012 e 2017, e esse pagamento, ou melhor, esses pagamentos, teriam sido supostamente por consultoria tributária e serviços de planejamento patrimonial. É isso que os advogados de Leon Black alegaram. Agora, ele não era apenas um conhecido, pelo menos não é assim que eu o classificaria. Em 1997, Black nomeou Epstein como um dos curadores iniciais da fundação da família. Segundo investigações, Black escreveu um poema à mão para o álbum de 50 anos de Epstein em 2003, produzido por Ghislaine Maxwell, que trazia versos sobre os relacionamentos de Epstein com mulheres. Espalhado geograficamente, o poema foi assinado com Amor e Beijos. Leon não me parece um relacionamento muito casual. Isso mostra que eles eram bem próximos, no mínimo. Em 2021, após a revisão independente e pressão pública, Leon Black deixou os cargos de CEO e presidente da Apollo Global Management. Ele afirmou lamentar profundamente seu relacionamento com Epstein, e seus advogados reiteraram que ele não sabia das condutas impróprias ou crimes de Jeffrey Epstein. O que se alega, mas não se comprova, é que diversas mulheres processaram Leon Black por conduta sexual imprópria. Uma ação judicial afirmou que Black abusou sexualmente de uma mulher e de uma garota de 16 anos com deficiência, ambas na casa de Jeffrey Epstein em Manhattan. Novamente, essas são apenas alegações, e Black negou todas elas, dizendo que são infundadas. Algumas dessas ações judiciais foram rejeitadas ou interrompidas e até agora nenhuma acusação criminal foi feita contra Leon Black. Em 2023, Leon Black pagou 62 milhões de dólares às Ilhas Virgens Americanas para ser liberado de reivindicações civis relacionadas a Jeffrey Epstein. Um acordo não é uma admissão de culpa, mas é uma quantia muito grande de dinheiro para pagar só para que esses problemas simplesmente parem. Em julho de 2025, o senador Ron Wyden pediu ao IRS que investigasse possível evasão fiscal nos pagamentos de Leon Black a Epstein. Essa investigação, até onde sabemos, ainda está em andamento. Veja a situação, certo?
A empresa que possui fotos, nomes, escolas e rostos de milhões de crianças americanas pertence a uma firma de private equity, cujo cofundador teve uma relação financeira documentada por décadas com Jeffrey Epstein e pagou a ele mais de $1 milhão. E foi acusado, embora não condenado, de conduta grave nas próprias residências de Epstein. Agora, isso significa que a LifeTouch está fazendo algo errado? Obviamente não, tudo bem. Não há evidências de que as operações da LifeTouch tenham sido afetadas de qualquer forma pela ligação com Epstein, ou de que Leon Black tenha tido qualquer tipo de acesso direto aos dados que pertenciam à LifeTouch. Leon Black saiu da Apollo em 2021, Shutterfly e LifeTouch funcionam como unidades separadas, cada uma com sua gestão. Ao discutirmos o acesso institucional e quem pode acessar as crianças, precisamos questionar isso. Esse tipo de conexão é o que considero importante. O objetivo principal é evitar que pessoas poderosas usem instituições para conseguir acesso e fugir da responsabilidade. Em segundo lugar, isso mostra até onde pessoas como Epstein conseguem chegar em lugares do país e do mundo onde não esperaríamos. Você provavelmente não acha que Epstein tem ligação direta com quem possui todas as fotos das crianças dos Estados Unidos, mas tecnicamente é verdade, ou pelo menos supostamente é verdade. Agora, a lição aqui é que qualquer sistema que ofereça acesso a crianças precisa ser examinado e precisa ser analisado cuidadosamente. E seu pessoal precisa ser responsabilizado de forma confiável, não apenas confiado por padrão. E isso não é novamente sobre paranoia, não é sobre ver predadores atrás, você sabe dessas câmeras. É sobre entender que alguém pode estar usando isso como disfarce para explorar um sistema potencialmente vulnerável. E isso já aconteceu muitas vezes antes em diferentes instituições, seja nos escoteiros, na Igreja Católica ou qualquer outra. Pode acontecer de novo, e essa é uma daquelas situações que talvez as pessoas deveriam estar observando. E isso, senhoras e senhores, é um breve resumo do escândalo da LifeTouch e do que realmente está acontecendo. Por que tantas escolas estão cancelando os dias de fotos com essa empresa? Quero dizer, é interessante, realmente isso me levanta uma questão. Quero dizer, obviamente, essas empresas que têm acesso a crianças precisam ser avaliadas e as pessoas que realmente interagem com essas crianças precisam passar por uma verificação de antecedentes muito, deliberada e completa para garantir que não tenham condenações anteriores, nenhuma má conduta anterior, nenhum registro relacionado a, quero dizer, realmente qualquer crime. Para ser honesto, se você está conversando com meu filho, não vá para a cadeia por nada. Se você está sendo chamado pela escola, sabe o que quero dizer? Então, acho que isso é óbvio. A parte dos dados é a coisa mais interessante para mim, porque é o que uma empresa poderia fazer com todo esse acesso a dados por anos? Você tem fotos de uma criança de todos os anos por 12 anos e você tem milhões dessas fotos, que depois você pode simplesmente enviar para um LLM ou algum tipo de modelo de IA que então pode. Eu nem sei o que eles poderiam fazer. Quero dizer, tenho certeza de que é um ótimo dado de treinamento, no mínimo. E esses dados provavelmente são muito valiosos para mostrar para um LLM. Olha, é assim que os humanos se desenvolvem, e aqui está o mesmo humano se desenvolvendo ao longo de 12 anos. E que tipo de inferências você pode fazer com base no desenvolvimento humano e afins? Você acha que isso é como quando mostram uma foto de uma criança desaparecida e dizem como ela apareceria após 5 anos? Bem, eu acho que existe uma ciência por trás disso, a genética humana, para entender no que uma criança em desenvolvimento genético se transformaria. Obviamente, eu acho que a IA está contribuindo para isso. Mas, novamente, eu não acho que haja qualquer dado que sugira que a LifeTouch seja quem está fornecendo essa informação, mas isso seria valioso. E eu consigo imaginar uma empresa tentando pagar muito dinheiro e consigo ver uma corporação gananciosa pensando, espera aí, quanto dinheiro podemos ganhar com esses dados que estamos apenas guardando? Sabe, quero dizer, é essa parte que me preocupa, porque eu acho que estamos vivendo em um sistema onde os interesses e a estrutura de incentivos levam as pessoas a fazerem coisas ruins. Eu não acho, que tem uma pessoa no topo de uma dessas empresas pensando, vamos explorar crianças. É mais assim, ei, temos todos esses dados armazenados em discos rígidos. Os discos rígidos custam dinheiro. Temos um negócio para tocar e outra empresa vai nos oferecer centenas de milhões de dólares só para ter acesso a esses dados. Precisamos mostrar mais lucro neste trimestre que no anterior para provar crescimento. Sou o novo CEO, estou estressado e com medo de ser demitido. Vamos dar a eles só parte dos dados, não tudo. Isso pode virar uma ladeira escorregadia. E no fim, todos os dados das crianças e pessoas são entregues sem consentimento.
E tipo, eu nem posto fotos do meu filho na internet de jeito nenhum, não tem nenhuma foto do meu filho na internet em nenhuma situação. Então é assim, sabe? Eu sou bem rigoroso com isso, justamente porque eu não preciso disso exposto. E também, meu filho não consentiu em estar na internet. Sabe como é? Eu tento respeitar a autonomia do meu filho. Essa é uma foto que quero mostrar para os meus pais, mas não preciso postar para outras pessoas. Só buscar curtidas sempre foi estranho para mim, eu entendo. Se você não está em evidência e não tem um público, sabe, pessoas que ficam comentando e tal na internet, talvez não seja tão ruim. Mas para mim, pessoalmente, eu simplesmente não gosto. Eu me sentiria estranho se meu filho fosse à escola e as informações dele fossem compartilhadas ou vendidas para empresas. Não que a LifeTouch faça isso, mas a possibilidade existe. E aí, claro, se houver uma violação de dados, algum grupo de hackers pode entrar lá e conseguir acessar todos esses arquivos. Tipo, vai saber o que eles poderiam fazer, seja com deepfake, inteligência artificial, qualquer coisa assim. Tudo isso é muito sombrio e nefasto. E o fato de que o cara que era dono e cofundador do, sabe, do fundo de hedge, ou do VC, ou do grupo de private equity, desculpa, o fato de que ele era amigo do Epstein é simplesmente insano. Tipo, que coisa absolutamente insana. Novamente, importante dizer, supostamente não há ligação entre os dois nessa situação, especificamente. Não, mas Epstein e Leon Black eram amigos. Certo? Não estou dizendo que LifeTouch e Epstein tinham ligação ou que ele conhecia a empresa, mas só o fato de serem amigos já é uma coincidência impressionante. Tipo, sim, cara, essa empresa que tem acesso aos dados das crianças e o mais notório, sabe, traficante sexual dos Estados Unidos, tem uma relação. Talvez seja só coincidência mesmo, mas pra mim é estranho. Sabe, é só isso que eu penso. Mas vai saber, Cristos, o que você acha? Acho que no fim das contas eu tenho uma sobrinha e todo ano a gente fica esperando ansiosamente pelas fotos da escola. Elas são tão fofas. É. Elas são tão legais. Então, talvez exista uma maneira melhor de fazer isso, não sei, talvez as escolas possam fazer isso internamente, tipo, deve haver um jeito. As câmeras estão baratas o suficiente agora. Sou fotógrafo ou videomaker freelancer e poderia trabalhar para um podcast também. Sim, é possível. Eu não sei. Cristos, eu não deixaria você chegar perto da escola, mas é só uma daquelas coisas que você precisa. Sim, não sei. Penso se há como fazer isso. Por exemplo, todos os arquivos são apagados, estes são impressos e o disco rígido é entregue à escola sem sair do local. Não sei, mas deve ter um jeito. Talvez a LifeTouch já esteja resolvendo e algo bom surja disso tudo. Mas o que vocês acham? Por favor, deixem um comentário. Se vocês souberem de algo sobre essa situação da LifeTouch que a gente não mencionou, por favor, eu adoraria saber o que vocês pensam. Se tiver algo que a gente deixou passar, algo que a gente errou, por favor, deixem um comentário. Eu leio todos, no YouTube e no Spotify. Se você tiver uma piada engraçada, por favor, coloque lá também, porque eu gosto de rir, beleza? Além disso, se você gosta de mergulhos profundos em história, ótima notícia, temos o acampamento de história. Se você gosta de mergulhos profundos em religião, temos o acampamento de religião. Se você curte relaxar na tenda do acampamento Gagnon e discutir teorias da conspiração, temos uma ótima notícia. A gente faz isso toda semana, então deixa um comentário e é isso. Vejo vocês na próxima. Deus abençoe vocês, pais.